E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Aguinaldo Pedroso, estou aqui com meu amigo Neilton e a gente está aqui para contar de um projeto que estamos iniciando agora na área de investimentos, tá ok? Eu tenho 51 anos, sou formado em matemática, sou pós-graduado em gestão de TI, fiz toda a minha carreira na área de tecnologia da informação, foram 28 anos nessa área e há mais de 3 anos eu migrei de carreira, estou na área de investimentos agora, operando bolsa de valores. Foram vários cursos, muita experiência e hoje eu me encontro em condições de compartilhar isso para ajudar as pessoas a investir melhor o seu dinheiro. Vamos explicar na sequência aí o que a gente tem para oferecer nesse projeto. Bora lá, Neilton! Bora lá, eu sou o Neilton Souza, tenho 42 anos, também sou formado na área de tecnologia da informação, onde dediquei 23 anos da minha vida profissional. Estamos iniciando esse projeto agora e na sequência a gente vai falar um pouco mais para vocês aí. Oi pessoal, estou aqui com a apresentação da Pelara, tá? Esse é o nosso projeto, esse é o nome fantasia, tá? As pessoas devem perguntar por que Pelara, tá? É o nome, é a sílaba inicial dos nomes dos filhos dos sócios, tá ok? Nosso objetivo com esse projeto é prestar, né, consultoria em investimentos e treinamentos nessa área de investimentos, tá ok? Vamos lá entender o que a Pelara tem para oferecer para vocês. Bom, quais são os serviços oferecidos? Nós temos duas verticais, tá? Tem a vertical educacional e a vertical de serviços personalizados. Na vertical educacional, né, nós já temos um curso, estamos construindo outros cursos e mentoria também relacionadas a esses cursos e a outras fontes, a outras áreas de aprendizado aí da área financeira, tá ok? Também estamos disponíveis para dar palestras, nós temos aí o objetivo de, nessa parte educacional, palestrar em escolas para adolescentes que estão entrando no mercado financeiro, estão começando a fazer sua vida, a ganhar seu dinheiro, né, para educá-los quanto à questão financeira, para ajudar nessa educação financeira, tá ok? E a parte de serviços, a vertical de serviços, nós temos dois serviços, tá? A consultoria de investimentos e a gestão de investimentos. Vamos entender um pouquinho o que é melhor cada um desses serviços? Bora lá! Curso online. Hoje já temos, tá, o Investindo de Forma Simples, que é um curso que vocês podem acessar todo o conteúdo detalhado nesse endereço aí, pedrosotrader.com.br, que é um projeto que eu iniciei já há algum tempo. Tá, lancei recentemente esse curso e esse curso tem o objetivo de ensinar as pessoas que não sabem nada sobre bolsa de valores e também aquelas que já investem, porém buscam aprofundar o conhecimento para ter capacidade de analisar os gráficos, de montar sua carteira, de gerenciar o risco em suas operações e de ter autonomia no que diz respeito a operar em bolsa de valores. Tá? Então, qual que é qual que é o resultado esperado com isso? Né? Aumentar o número de pessoas com conhecimento, né, sobre investimentos, pessoas com capacidade de fazer suas próprias operações na bolsa, fazer gerenciamento de risco, diversificar sua carteira, fazer análise de ações e demais ativos de renda variável. Tá? Então, esse é o nosso primeiro curso. Ele é bem completo para aquelas pessoas que querem realmente aprender a investir em bolsa de valores, com uma linguagem bem simples, bem didático. Eu tenho certeza que vai atender todos aqueles que querem aprender. Bom, da parte educacional, o produto que nós temos por enquanto é esse, os demais estão em construção. E vamos entrar aqui na parte que eu julgo mais interessante, né, para as pessoas aí que estão buscando ajuda nessa área, né? Então a gente tem aqui para oferecer a consultoria de investimentos. O que seria a consultoria de investimentos? O objetivo dela é, por meio de um atendimento personalizado, identificar o perfil do cliente, nós vamos identificar o seu momento financeiro, quais são os seus objetivos futuros e tentar identificar as melhores oportunidades de acordo alinhada a seus objetivos, né, para montar aí uma carteira de investimentos que permita ao cliente alcançar ganhos muito superiores aos investimentos convencionais que existem por aí, como CDB, poupança, tesouro e tudo mais. Tá? Então, o objetivo é mergulhar na vida financeira do cliente que nos contratar, que contratar essa consultoria, para, através de um processo, identificar o perfil e indicar as melhores oportunidades para montar uma carteira de investimentos adequada.
A consultoria, ela abre um leque de duas possibilidades, tá? São duas modalidades. A primeira é a consultoria sem assinatura e a segunda é a consultoria com assinatura. Vamos entender o que é isso? Bom, primeiro vamos falar sobre a consultoria de investimentos sem assinatura. Como é o processo? Né? O que nós entregamos nessa consultoria? Bom, primeiro, através de um questionário de perfil, é feito todo o processo de identificação do perfil do cliente, né? É feita uma entrevista para alinhamento, discussão, para que a gente possa entender a fundo, né, todos ali os objetivos e alinhar o perfil do cliente. Identificado esse perfil e o caminho que nós vamos seguir para os investimentos, nós voltamos para a mesa e estudamos a montagem de uma carteira de investimentos para esse cliente. Bom, feito isso, né, montada essa carteira sugerida, apresentamos ao cliente essa carteira, aprovamos e operacionalizamos essa carteira junto com o cliente. Tá ok? O que é operacionalizar, Aguinaldo? Operacionalizar imagina que a gente vai indicar para um cliente uma carteira de ações, tá? Para buy and hold, para longo prazo. Né? Então, o cliente de repente não tem conta em uma corretora, nós vamos assessorá-lo para encontrar a melhor corretora, a que tem menores taxas, as que sejam mais adequadas. Vamos abrir a conta na corretora, vamos junto com o cliente explicar ali como é que ele faz para se posicionar nas ações, inserir as ordens de compra, as ordens de venda e tudo mais. Então a gente vai dar o start inicial para que essa carteira seja operacionalizada. Bom, por que é sem assinatura? Nesse modelo sem assinatura, são feitos esses 5 passos e nós consideramos isso a entrega dessa consultoria. A entrega dessa consultoria é o quê? Uma carteira montada de acordo com o perfil do cliente. E por que sem assinatura? Porque, no caso, o cliente, após passar por esse processo, ele decide que ele mesmo vai gerir sua carteira e ele não quer contar mais com o nosso serviço nesse momento. Ele entende que essa entrega o atende e que ele tem condições de gerir a sua carteira. Tá ok? Então, fazemos a entrega, o serviço tem início, meio e fim, a consultoria entrega a carteira pronta para o cliente e ele faz a gestão posteriormente. Caso ele queira algum apoio futuro, ele pode contratar novamente a consultoria avulsa, né, para que nós possamos prestar esse atendimento novamente. Então, esse é o modelo sem assinatura para aqueles clientes que não querem que façamos a gestão da sua carteira. Bem, depois temos a consultoria de investimentos com assinatura, que basicamente é a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Só que qual a diferença? A diferença é que, no final, né, o cliente ele decide aderir a um dos planos de assinatura porque ele quer ter o apoio periódico, né? O nosso apoio periódico para fazer a gestão adequada da sua carteira. Tá? Então, nós estaremos aí através desse plano de assinatura, mensalmente, né, periodicamente, estaremos sempre acompanhando essa carteira que nós montamos para o cliente e fazendo as adequações necessárias, né, discutindo junto com o cliente e fazendo as adequações necessárias para que essa carteira continue sempre saudável. Né? Por quê? Porque o mercado de renda variável é um mercado muito volátil, muito dinâmico. Né? Muitas coisas podem acontecer. Imagine que o cliente tem uma carteira diversificada com vários setores e determinado setor está passando por uma crise. Né? Nós podemos tomar a decisão de substituir os ativos daquele setor por ativos de um outro setor que possa dar uma performance melhor para aquela carteira. Então, embora seja uma carteira de longo prazo, né, esses casos com assinatura, existe sim sempre a necessidade de calibrar essa carteira e de acompanhar periodicamente. Tá ok? Bom, quando aderir um plano com assinatura? Né? Bom, no final do processo de identificação do perfil do cliente, imagine que nós indicamos uma carteira composta por renda variável, tá? Ações, fundos imobiliários, tá? Aquele cliente que tem a ideia de investir no longo prazo, né? Montamos uma carteira aí para buy and hold, de longo prazo, ele quer usufruir da valorização das cotas daquelas empresas ao longo prazo e dos dividendos também. Então, para esses casos, é importante sim
para aquela questão que eu acabei de falar sobre a calibragem dessa carteira, o acompanhamento de como está performando, os setores, as empresas e tudo mais, né? Bom, e também, né, é indicado para aquele cliente que não tem o conhecimento, né? Aquele cliente que ele não tem conhecimento, não quer fazer a gestão da carteira, ele quer terceirizar isso, né? Então ele contrata essa assinatura e nós vamos fazer todo o trabalho aí de consultoria e periodicamente fazer a revisão dos ativos que compõem essa carteira, fazer o balanceamento quando necessário, né, retirando algum ativo, colocando outro, e vamos tomar as decisões aí junto com o cliente relacionadas à carteira de investimentos. Tá ok? Então, pessoal, a questão da consultoria é isso que nós temos, tá ok? Para oferecer. E também, né, nesse caso aqui, o cliente que queira se capacitar para fazer a gestão dos seus investimentos, né, em renda variável, ou seja, para ele dispensar essa assinatura e tudo mais, ele tem a opção também de aprender aí através do nosso curso investindo de forma simples, que vai preparar ele totalmente para fazer esse trabalho, tá ok? Bom, o segundo serviço, naquela vertical de serviços personalizados que eu falei no início da apresentação, o segundo serviço é a gestão de investimentos. Bom, qual é o objetivo da gestão de investimentos? É atender os investidores com os perfis que aceitam mais riscos, com perfis mais arrojados, né? Aqueles que buscam obter rendimentos superiores, muito superiores, né, aos que são oferecidos a investimentos convencionais de renda fixa, como CDB, poupança, tesouro e todos os demais que vocês conhecem aí de renda fixa. Tá? Então, nesse serviço de gestão de investimentos, nós prestamos serviços no estilo personal trader, né? Ou seja, o trader, que no caso é a nossa profissão, a minha e do meu sócio, nós operamos a Bolsa de Valores, fazemos operações especulativas, né, visando aí obter lucros no curto período de tempo. Então a gente vai oferecer o quê? O nosso conhecimento, a nossa experiência no estilo personal trader, né? Então você não precisa se tornar um trader, estudar para fazer suas operações na Bolsa de Valores. Você contrata toda a nossa inteligência, toda a nossa expertise e nós fazemos o trabalho para vocês. Tá? Então, através da nossa experiência, né, vamos operar a carteira dos clientes direto na conta do CPF do cliente, direto na conta lá da corretora do cliente, executando aí as operações especulativas, né, com foco em ações, fundos imobiliários, BDRs, que são ações estrangeiras, né, empresas estrangeiras, ETFs, e, enfim, faremos isso aí nas modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade. Tá? Em breve, nos próximos slides, vocês vão entender o que são essas modalidades aí. Tá ok? Bom, também prevê, tá, para os clientes que têm aí o perfil, tá, possíveis operações em carteira de criptoativos, tá, que está muito em moda hoje, né? Hoje é possível fazer bons trades nesse mercado aí de criptoativos, criptomoedas, né? Mas aí tem que ter o perfil adequado para isso. O cliente que tenha esse perfil alinhado e tem interesse manifestado previamente, né, poderemos considerar sim diversificar sua carteira, né, com operações aí em criptoativos. Bom, como é o processo de trabalho da gestão de investimentos? Tá? Bom, tudo começa, assim como na consultoria, com o processo de identificação do perfil. É preciso entender nesse processo de identificação do perfil se o cliente vai ser direcionado ali para consultoria apenas, para consultoria sem assinatura, consultoria com assinatura ou para gestão de investimentos. Então é nesse processo de identificação do perfil que nós identificamos se ele tem sim um perfil mais arrojado aí para contratar esse tipo de serviço de gestão de investimentos. Feito esse processo, o cliente com o perfil adequado, né, ele adere ao pacote de gestão de investimentos a ser operacionalizado e gerido totalmente pela Pelara. Tá? O cliente ele entrega aí o capital que ele está querendo aportar para esse tipo de operação especulativa e nós fazemos toda a parte operacional. Tá? Direto lá na conta do próprio cliente. Né? O dinheiro não sai da conta do cliente, nós fazemos isso direto na sua conta na corretora. Bom,
Para que vocês possam entender um pouquinho melhor toda essa questão aí da gestão de investimentos, o que são essas operações que nós fazemos de day trade, swing trade, position trade, né, que são operações especulativas, que a gente tenta buscar no curto prazo aí bons lucros, eu vou explicar algumas coisas para vocês, para que vocês entendam. Tá? Primeiro, entendendo a renda variável. É preciso entender a renda variável. Né? Muitas pessoas querem começar a investir em bolsa, mas não sabem que a Bolsa de Valores é um investimento de renda variável e, como o próprio nome diz, varia. Tá? Diferente da renda fixa, que você tem lá um percentual que você sabe que vai render aquele percentual, na renda variável pode render ou pode cair. Tá? Então é importante entender isso. Então, nós estamos falando aqui de um mercado de renda variável, né, de investimentos em renda variável, que pode, né, possibilitar ganhos muito acima dos investimentos convencionais. Tá? Excelentes ganhos, sim, pode sim, tá? Mas também tem o risco de perda. Então, é preciso colocar esses dois pesos na balança. Né? Então, aí vai muito do perfil do cliente. Né? Agora, como é que a gente balanceia isso? Né? Como é que nós, aqui na Pelar, eu e meu sócio, em nossas operações, que nós operamos, esse tipo de investimento nós fazemos para nós mesmos, com o nosso dinheiro hoje. Né? Então, nós estamos oferecendo esse serviço, que é algo que a gente faz para nós mesmos. E como é que a gente faz a gestão de risco? Né? A gente tenta equilibrar, né? Vocês vão entender o que é a gestão de risco, a gente tenta equilibrar essa questão aí da possibilidade de ganho versus o risco de perda através da gestão de riscos, gerenciamento de riscos. Tá? Vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Antes disso, vamos falar dos tipos de operação que existem. Né? O primeiro tipo de operação na Bolsa é a operação Buy and Hold. Tá? A operação Buy and Hold são investimentos de longo prazo que visam lucro com a valorização das cotas, das ações e o recebimento de dividendos para gerar renda passiva. Então, o investidor de Buy and Hold, ele busca compor a sua carteira com ativos de boas empresas, consolidadas, né, com lucros crescentes, bem administradas, como, por exemplo, aqui, né, as conhecidas aí, vamos dizer, algumas blue chips, Ambev, Petrobras, Vale, só exemplos, tá, pessoal, de blue chips, de grandes empresas. Então, o investidor de Buy and Hold, ele foca boas empresas, grandes empresas, e se torna sócio delas. Então, ele é cotista, ele vai comprando, né, cotas dessas empresas, visando o quê? O lucro, a valorização das cotas, né, o lucro no longo prazo e o recebimento de dividendos. Por quê? Todas essas empresas, as empresas na Bolsa, elas compartilham os lucros através dos dividendos. Tá, ok? Então, o investidor de Buy and Hold, de longo prazo, e a cada queda no preço das ações, ele enxerga como oportunidade. Então, ele vai adquirindo mais ações e aumentando a sua participação, vai aumentando as suas cotas naquelas empresas, consequentemente, com mais cotas ele recebe mais dividendos, né? E com a valorização das cotas, tendo mais cotas, ele tem um lucro maior. Então, essa é a cultura do Buy and Hold, do investidor de longo prazo. Né? Então, esse tipo de investimento, geralmente, dependendo do perfil que nós identificamos lá no início do processo, na consultoria, tá? Nós indicamos esse processo na consultoria. Isso aqui não entra na gestão de investimento, porque a gestão de investimento são operações especulativas que vocês vão ver em seguida. O que são as operações especulativas que nós fazemos no serviço de gestão de investimentos? Bom, primeiro é o day trade. Tá? O que é o day trade? São operações que iniciam e terminam no mesmo dia, visando aí lucros imediatos, né, através da variação diária dos ativos com a maior volatilidade e liquidez. Então, como o próprio nome aqui em inglês já diz, né, day, né, no dia, então day trade. Então, trade é negócio, então é o negócio do dia. Ele começou e terminou naquele dia, né, ou ele deu um prejuízo que eu já determinei no meu gerenciamento de risco ali, eu saí da operação para não perder mais, ou ele atingiu o meu alvo e me deu um lucro ali que eu tinha como objetivo naquele dia e eu saí. Tá? Então, existem ativos, existem empresas na Bolsa que têm bastante volatilidade. O que é volatilidade? Ela varia muito, às vezes cai 5%, 10%, sobe 15%, sobe 10%, sobe 20% em um dia. Né? São empresas que têm bastante volatilidade, às vezes até dependendo do cenário e tudo mais.
né? E liquidez são empresas que têm muitos negócios, né? Gira bastante dinheiro comprando e vendendo as ações dessas empresas, elas têm bastante liquidez, são muitos negócios nesses ativos, o que gera liquidez. Já o swing trade, né, já são operações que visam lucros significativos também em movimentos do mercado que podem durar aí dias ou semanas, né? Então o day trade ele começa e termina no dia, e o swing trade ele pode durar mais de um dia, né, dias ou até semanas. Já o position trade é a mesma coisa, são operações especulativas que visam lucros significativos em movimentos de mercado que podem durar semanas ou meses. Então day trade começa e termina no dia, swing trade pode durar dias ou semanas e position trade pode durar semanas ou meses. Bom, nesses tipos de operações é necessário conhecimento de análise técnica, que é o que nós fazemos, tá? Temos toda a expertise em análise técnica e estratégias próprias que nós desenvolvemos e que nós estudamos e aprendemos em nossos cursos para poder identificar aí quais os ativos têm potencial de ganho. Então, o que nós fazemos constantemente, né, nosso trabalho no dia a dia é analisar o gráfico das ações, identificar quais ações estão dentro das nossas estratégias e entrar nessas operações com o objetivo de alvo a ser atingido, para tentar um percentual de lucro aí significativo, tá? E no caso, se a operação der errado, sair aí com uma perda pequena. Então, isso é gerenciamento de risco. Tá? Então, é necessário para esse tipo de operação especulativa, tá, o conhecimento também de gerenciamento de risco, tá, que vocês vão ver um exemplo em seguida. Por quê? Para proteger o capital. Então, gerenciamento de ordens stops. Né? Nós entramos nas operações, já colocamos as ordens de stop para sair da operação com lucro lá no alvo, ou de sair da operação com a perda estipulada, né? A perda que eu aceito ali dentro do meu gerenciamento de risco. A gente aplica a questão matemática aí da relação risco-retorno, mínimo de 1:3, ou seja, se eu entrar para uma operação para perder R$1.000, eu tenho que ganhar no mínimo R$3.000. Nós não entramos em nenhuma operação cujo risco-retorno seja menor que 1:3, tem que ser no mínimo de 1:3. Então eu entro para perder 1, eu tenho que ganhar 3, ou ganhar 4, ou ganhar 5, ou ganhar 6. Quanto mais a relação risco-retorno, melhor. 1:3, 1:4, 1:5. O mínimo é 1:3. Então, se não der um alvo que me garanta uma relação risco-retorno de 1:3, nós não fazemos operação, partimos para análise de outro ativo e, enfim, a Bolsa Brasileira tem mais aí de praticamente aí quase 300 ativos, se eu não me engano, né? É uma gama muito grande aí de ativos e nós temos muitos gráficos aí para poder estar analisando e buscando aí dentro da nossa estratégia e da relação risco-retorno as melhores operações. E sempre a matemática do mercado favorável, né? Sempre que der errado, perder de canequinha e ganhar de balde quando der certo, tá? Então sempre com essa mentalidade. Vocês vão entender nos exemplos à frente o que eu estou falando. Bom, vamos pegar aqui um exemplo de operação especulativa, um exemplo mais gráfico aqui para vocês entenderem, né? Aqui fica mais claro para vocês o que é uma operação especulativa, o que nós fazemos para tentar ganhar dinheiro com esse tipo de operação. Então vamos lá. Então imaginem aqui a ação da Petrobras, tá? A ação das empresas, o preço, né? O gráfico, quando vocês olham assim, ele anda em zigue-zague. Então ele sobe, desce, sobe, desce. No caso aqui de Petrobras, ele está numa tendência de alta, né? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, então ele sobe, desce um pouquinho, sobe mais, desce um pouquinho, sobe mais. Então, nessa primeira pernada aqui, ó, vejam, ele subiu 25%, depois ele caiu 8%, depois subiu mais 30%, depois caiu mais 14%, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Nós, em nossas operações, em nossas análises gráficas, dentro das nossas estratégias, nós buscamos identificar essas oportunidades, ou seja, essas pernadas, né, indicadas aqui pelas setas azuis. Então, essa primeira pernada aqui de 25%, né, é uma boa operação. Essa segunda pernada aqui de 30% é uma outra boa operação. Então, as operações especulativas visam isso. Então, ela busca obtenção de lucros nas movimentações do preço do ativo no curto prazo, né, dias, semanas ou meses, né? E aí, né, dependendo do período,
ela tem aquela classificação. Se é uma operação de um dia day trade, se é uma operação de dias ou semanas swing trade, se ela durou aí semanas ou meses, é um position trade. Tá? Então nós fazemos esses 3 tipos de operação, dependendo da oportunidade que a gente enxerga no gráfico. E aplicamos gerenciamento de risco. Né? Então imagine uma operação que nós entramos aqui, se ela deu errado, né, o preço caiu, a gente sai da operação, a gente estopa, né, executa a nossa ordem ali de stop que a gente cadastra e gerencia, e a gente sai com o prejuízo que nós predeterminamos caso desse errado. Bom, vamos entender através de um exemplo tudo isso que eu falei de gerenciamento de risco, de relação risco-retorno e de gerenciamento do capital. Tá? Então imagine o seguinte, um cliente que entregou para a Pelara, né, para mim, para meu sócio, gerenciar seus investimentos através dessa modalidade especulativa que é a gestão de investimentos. Imagine um cliente que tem 100 mil reais. Tá? Então esse aqui é um exemplo de uma carteira para 100 mil reais. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui é quanto que eu devo desses 100 mil reais alocar por operação. Então eu tenho lá 10 ações que eu quero comprar, quanto eu coloco de dinheiro em cada ação, em cada operação? Né? Qual é o risco máximo que eu aceito correr se eu tenho um capital de 100 mil reais? Né? Tem uma regra para isso? Né? Qual que é o risco máximo que eu devo aceitar correr por operação? Se der errado, eu saio daquela operação com aquele risco, com aquele prejuízo, parto para outra. Qual que é o limite? Vamos entender isso também. E qual que é o retorno? Né? Qual que é o alvo? Né? Lembra que a gente falou que se o risco é 1, o alvo tem que ser no mínimo, o retorno tem que ser no mínimo 3 vezes mais. Vamos ver isso no exemplo aqui. E o resultado que a gente vai analisar aqui no exemplo, né? Então vamos lá. Imagine que com 100 mil reais do cliente montamos a seguinte carteira. Compramos aí, fizemos 10 operações, tá? 10 operações, entramos comprados aí, vamos exemplificar assim, comprados em 10 ativos. Petrobras, 10 mil reais, Vale, 10 mil reais, e assim vai. São 10 ativos aí da Bolsa, 10 boas empresas aqui que eu coloquei como exemplo, né, que totaliza aí 100 mil reais nessa carteira. Percebam que estamos diversificando aqui empresas de vários setores e tudo mais. E percebam também que foi feita aqui a alocação em cada operação dessas de apenas 10 mil reais sobre os 100 mil. Então 10% do capital por operação. Percebam que eu estou alocando aqui o máximo de 10% do capital total, que é 100 mil, por operação. Tá ok? E o risco máximo que eu aceito correr. Então eu entrei numa operação, eu jogo lá, a gente já cadastra uma ordem de stop, que se der errado, sai da operação, perdendo aqui no caso R$1.000. Por quê? Né? Porque esse R$1.000 aqui, R$1.000 representa o quê? 1% dos 100 mil reais. Então o cliente ele tem 100 mil reais disponíveis para investir, eu só coloco em risco por operação R$1.000. Então imagine um cenário hipotético onde tudo desse errado, as 10 operações dessem errado, né? Comprei lá 10 mil em todos esses ativos aqui, todos caíram e me estoparam, eu teria um prejuízo aqui, no pior cenário, né, de 10% do capital total. 10 mil sobre 100 mil, só 10% do capital total. Consequentemente, né, quando eu entrei nessas operações e cadastrei meus stops lá de menos 1.000, né, caso desse errado, eu também cadastrei minhas ordens de stop lá no alvo. Então, se as ações subirem e chegarem no alvo, eu saio delas com retorno aí de 3 vezes mais o meu risco. Então, se eu aceitei perder 1.000, eu tenho que ganhar no mínimo 3 mil por operação. Então, se eu acertar tudo, né, o retorno seria de 30 mil. Agora vamos lá. Agora vamos fazer aqui o exemplo, né, hipotético aqui sobre o resultado. Digamos que das 10 operações, nós acertamos metade e erramos metade. Tá ok? Acertamos 50% das operações, ou seja, das 10 operações acertamos 5 e erramos 5. Percebam que com essa relação risco-retorno de 1 para 3, né, mesmo eu errando metade das operações, eu tenho lucro. Eu teria um lucro de 10% aqui. Por quê? Das 5 operações que eu cheguei no alvo e eu acertei, eu ganhei 3 vezes 5, ganhei 15 mil. Das 5 que eu errei, eu perdi 5 mil. 15 menos 5, 10 mil. 10 mil sobre 100 mil investido nessa carteira,
equivale a 10%. Então é assim que nós gerenciamos o capital, fazemos a gestão de risco através das ordens stops que nós cadastramos, né, assim que entramos nas operações, e é assim que nós fazemos as operações especulativas. Então, percebam aqui que a alocação de capital que eu fiz aqui foi de 10 mil, né, sobre os 100 por operação. Então, a alocação de capital por operação com limite máximo até 15%. Então, eu aloquei 10%, que é o mais comum, mas, às vezes, dependendo da oportunidade, né, a análise gráfica, a estratégia diz que tem um potencial bacana de ganho naquela ação, né, o gráfico está dizendo isso, a gente pode até alocar um pouquinho mais de recurso naquela operação, limitado a 15%. Então, isso é muito importante, esse limite, porque isso faz parte da gestão de risco, isso mitiga o risco, isso diminui o risco do cliente de perda. Tá, ok? Relação risco-retorno mínimo de 1 para 3, que eu já falei, né? Quanto maior, melhor. Se der errado, a gente sai da operação com risco calculado, né? Então, se der errado aqui, eu perco 1.000. Tá certo? Porém, preservo o capital que vai ser usado para uma outra operação. Saio daquela operação, entro em outro ativo e continuo sempre nesse processo. Sempre com essa matemática, sempre com essa relação risco-retorno mínima de 1 para 3, gerenciando o capital com esses limites, isso minimiza o risco. E a matemática a nosso favor, né? Ou seja, se acertar 30% das operações nesse sistema, ainda há lucro. Tá? No exemplo ao lado, nós vimos que acertando metade das operações houve um lucro de 10%. Então é isso o que esse serviço de gerenciamento, de gestão de investimentos, né, é isso que ele oferece. Tá? E nós trabalhamos aqui um exemplo de como nós fazemos essa alocação de capital, né, tratamos a questão da relação risco-retorno, que faz parte da disciplina de gerenciamento de riscos. Tá, ok? Bom, vamos lá para a precificação dos nossos serviços. Quando a gente fala da consultoria de investimentos, né, que falamos primeiro lá, que é aquele cliente que pode ter a consultoria sem assinatura ou com assinatura, quando a gente fala aqui sem assinatura, tá, o preço único de R$ 497, o cliente paga, a gente faz todo o processo lá com ele, identificação do perfil, monta a carteira para ele e ele entendendo que não precisa do nosso apoio posteriormente, ele faz esse plano aqui sem assinatura e paga R$ 497 pelo serviço e tem lá sua carteira ideal, né, para o seu perfil montada e operacionalizada. Tá, ok? Então, clientes que, por exemplo, imagine um cliente que a gente vai montar uma carteira só de renda fixa, porque o perfil dele ele não quer renda variável, ou um cliente que a gente montou uma carteira aí de longo prazo, uma carteira para ele usufruir de dividendos das ações das empresas, e ele acredita que não precisa desse serviço mensal, porque ele mesmo quer fazer a gestão, ele paga esse valor único, né, e caso no futuro ele queira, ele pode pagar novamente e ter essa consultoria avulsa. Já o plano com assinatura, existem 3 opções. Tá? Ele pode contratar a nossa consultoria para apoiá-lo durante 3 meses, ou seja, o plano trimestral, pagando aí R$ 327 por mês, nesses 3 meses. Ou ele pode contratar o plano semestral, onde ele vai pagar aí mensalmente 212, né, 6 de 212. Ou ele pode contratar o plano anual, que é o mais vantajoso. Tá? Ele vai estar pagando aí R$ 131 por mês, né? São 12 vezes aí. Tá, ok? Então isso é referente à precificação da consultoria de investimentos. Já o modelo que eu mostrei por último, expliquei no detalhe para vocês aqui, que é o serviço de gestão de investimentos, onde a gente opera direto na conta do cliente, para o cliente, de forma personalizada, né, as operações especulativas, buscando aí maiores ganhos aí no mercado de renda variável. Como que nós trabalhamos? Primeiro, só tem cobrança se o cliente ganhar. Então, nós só ganhamos se o cliente ganhar. Nós só cobramos a nossa taxa de performance se o cliente ganhar acima da Selic. Então, qual que é a nossa tabela aqui? Né? Se o rendimento daquela carteira de operações especulativas for maior que a Selic do mês, tá? Até 5%, então teve um rendimento aí maior, digamos que a Selic está 0,50 no mês.
Então, se teve um rendimento de 1%, cai nessa primeira faixa aqui. O rendimento de 2%, 3%, até 5% cai nessa faixa aqui. E aí nós cobramos 20% sobre o lucro que o cliente teve. Então, digamos que ele teve lá um capital de 100 mil reais, ele teve 5% de lucro, ele lucrou 5 mil reais, a gente vai ter aí 20% sobre os 5 mil reais, sobre o lucro apenas. Tá? Então, só se performar que a gente cobra. E se for acima de 5%, né? Acima de 5%, aí até infinito, enfim, a gente cobra 35% de performance. Vamos entender um pouquinho mais à frente um exemplo para poder exemplificar melhor para vocês aí, tá? Ilustrar melhor para vocês. Bom, então, só chamando a atenção, né? Já disse, só há cobrança se houver ganho, senão, não há. Vamos entender um pouquinho então como que a gente faz essa cobrança? Então imagine aí um capital investido de 100 mil reais. Tá? O cliente contratou a gestão de investimentos para que nós façamos as operações especulativas na sua conta lá na corretora, disponibilizou 100 mil reais para essas operações. Consideremos que no primeiro mês a performance que nós obtemos na carteira, até seguindo o exemplo, né, daquele último slide onde eu mostrei para vocês lá, tá, foi de 10%. Então consideremos também que a taxa Selic daquele mês foi de 0,75. Ora, se a performance da carteira foi de 10% e a Selic foi 0,75, foi muito maior que a Selic. Então, nesse exemplo, nós iremos cobrar a taxa de performance, porque tivemos performance acima da Selic do mês. Bom, no caso aqui, jogando na tabela, como foi acima de 5%, a nossa taxa de performance é de 35% sobre o lucro. Vamos entender o racional, a continha. Então, o lucro bruto do cliente foi o quê? Ele tinha 100 mil, ele teve uma performance de 10%, ele ganhou 10 mil reais. Lucro bruto. Aí nós aplicamos nossa taxa de performance de 35%, nossa taxa de 3.500. Desses 10 mil reais que nós proporcionamos ao cliente, nós temos direito, nós cobraremos a taxa de performance que dará aqui o total de 3.500, nesse exemplo. Consideremos que a alíquota do imposto, tá? Imposto de renda, com base no tipo das operações que nós fizemos, foi de 15%. Gente, toda vez que a gente investe em bolsa de valores e tem lucro, tá? E nós fazemos venda dentro de um mês acima de 20 mil reais com lucro, a gente tem que pagar para o governo, tá? O imposto de renda. Isso tem que ser pago no último dia do mês posterior ao mês da operação. Tá ok? Então, sempre tem imposto de renda, assim como tem nas operações de renda fixa, né? Tudo que a gente ganha, a gente tem, tudo que é lucro, né? A gente tem que pagar o imposto de renda. No caso aqui, o IR devido, 15%, seria o quê? 10 mil que ele ganhou, vezes 15%, ele pagaria 1.500 de imposto de renda. Vamos fazer a conta total. Então, o cliente lucrou 10 mil reais, pagou 1.500 de imposto de renda, pagou 3.500 de taxa de performance. Então, o líquido que ele lucrou foi 5 mil reais nesse exemplo. Tá ok? O imposto de renda sobre investimento de bolsa de valores tem uma regra específica por tipo de operação, podendo a alíquota ser de 15% a de 20%. Tá? Dei o exemplo de 15%, mas, por exemplo, se fosse só operações de day trade, aí day trade é 20%. Tá ok? Muito importante ressaltar aqui, pessoal, que nós, dentro do nosso serviço, nós não fazemos a questão aí do cálculo do imposto de renda. Tá? Isso é algo que a maioria das corretoras oferece os serviços em que o cliente vai lá e calcula seu imposto de renda, ele preenche lá a DARF, paga no banco, é muito simples, muito tranquilo. Eu, por exemplo, como faço muitas operações em bolsa, para o meu CPF, né, para mim, eu contrato aí uma contabilidade específica de bolsa, que é muito barato, né, tudo pela internet, toda interação online, e eles fazem toda a contabilização, o que me ajuda muito depois na declaração anual. Né? Então você paga mensalmente com base no lucro que você tem, né? Teve lucro aí e entrou na regra de imposto de renda, aí você paga no mês subsequente a DARF, das operações em bolsa de valores, e depois na declaração de ajuste anual, que todo mundo tem que declarar no início de cada ano, é necessário também informar essas operações que foram feitas aí no ano base. Né? Então, as corretoras geralmente têm ferramentas em que elas fornecem esses dados para que a pessoa possa fazer sua declaração, possa pagar sua DARF mensal, e existe também
contabilidades específicas, né, que oferece serviço, e é bem barato, tá? Compensa muito. Existem também planilhas disponíveis, muitas planilhas disponíveis aí na internet, eu tenho até algumas também, em que o cliente lança aí, né? Lança seus lucros, quanto que ele está pagando de imposto de renda e tudo mais, para que possa contabilizar isso e gerar a DARF e depois fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Então, só deixando claro aqui que o imposto de renda é algo comum aí para tudo que é lucro, para o seu salário, para o lucro em investimentos de renda fixa e de renda variável, não poderia ser diferente. Tá? Mas essa é uma responsabilidade do próprio cliente, nós podemos apoiar indicando aí o caminho que ele pode seguir para conseguir aí facilitar esse cálculo de imposto de renda e fazer os pagamentos ficando em dia com a receita, que é muito importante, né? Bom, nesse exemplo então, o rendimento líquido do cliente foi de 5%. Então vejam bem, nesse exemplo, a Selic foi de 0,75% ao mês, o cliente lucraria no mês 5%, né? naquele fechamento, né? Naquele mês em que nós fechamos as operações, ele lucraria aí 5% contra 0,75%. Tá? Então esse é um exemplo de como pode performar uma carteira de operações especulativas, né? Então assim que funciona, tá ok? E aí a responsabilidade da DARF, do pagamento do imposto de renda, como eu disse, é do cliente, e porque ela tem que ser realizada no seu próprio CPF, quando há lucro. Bom, como que o cliente paga a Pelara? Como é que ele nos paga, né? Então, a gente mensalmente vai verificar as operações que nós entramos e quais foram finalizadas, né? As que foram finalizadas a gente contabiliza para ver se ela deu prejuízo ou deu lucro, né? Tendo aí dentro desse fechamento de todas as operações atingido lá a tabela acima da Selic, né, até 5% ou acima de 5%, a gente verifica se tem a taxa de performance e até o 5º dia do mês a gente faz essa apuração. Se tiver a taxa de performance, né, é feita a cobrança, que deve ser paga, né, pelo cliente no 10º dia aí do mês, através de Pix ou TED, enfim, direto aí na conta que a Pelara informar. Tá ok? Bom, pessoal, próximo slide aqui, os contatos, né? Então nós temos o nosso e-mail já, contato@pelara.com.br, tá? O WhatsApp aqui do meu sócio, Neilton, tá? E o meu, para qualquer dúvida, fiquem à vontade. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Havendo interesse, estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Um grande abraço a todos!